Petrodólar. O que é o petrodólar? Enfim, para eu poder te responder essa pergunta, eu criei um vídeo de 10 minutos, mas eu simplesmente poderia pegar um atalho e te dar a resposta metalinguística dessa palavra, ou seja, pegar um dicionário e ler. Petrodólar, segundo seu significado, é todo o dinheiro gerado pela venda ou compra do petróleo, ou seja, todo dólar gerado através de uma transação envolvendo petróleo, seja de compra ou de venda. Mas para poder te explicar isso de uma forma mais complexa, eu resolvi fazer um vídeo falando da sua criação até os dias atuais. Para entender o petrodólar, é preciso entender a criação do dinheiro. Voltando na era medieval, com o seu declínio, começou a haver comércio entre os feudos e principalmente em feudos onde havia maior localização de maior intensidade entre trocas. Esses feudos eram chamados então burgos. E as pessoas que faziam o trâmite entre esses feudos e burgos e outros burgos eram chamados burgueses. Esses burgueses, para poder trocar mercadorias, precisavam de uma moeda de troca, pois o dinheiro já havia totalmente sido extinto durante a era medieval, durante anos e anos de eras de trevas. Então pensou-se numa moeda de troca que seria rara, pois se você estipulasse, por exemplo, uma galinha como uma moeda de troca, você simplesmente passaria a criar galinhas ao invés de fazer trocas para conseguir galinhas. Isso geraria uma inflação, fazendo com que a galinha valesse nada perto dos produtos. Um produto que fosse fácil de carregar, que não fosse perecível, e um produto que realmente já havia valor. Juntando essas três características, escolheu-se então o ouro como uma moeda de troca. Com o ouro como moeda de troca, o comércio se estabilizou novamente na Europa, fazendo assim que os burgueses viajassem cada vez mais e mais a troco de mercadorias, a troco de ouro. Isso criou um problema há muito tempo inexistente na Europa: os saques. Uma coisa era roubar um caminhão de trigo ou de vaca e tentar depois trocar isso para conseguir o produto que você queria. Outra coisa é roubar um baú de ouro, sendo que você pode trocar esse ouro por quase tudo na Europa. Então, para diminuir esse prejuízo para os burgueses, a humanidade teve a ideia de criar a pior coisa já inventada por ela: os bancos. No início, literalmente, o que os bancos faziam era o seguinte: você deixava uma quantidade de ouro no banco X, no local X, dizendo que você tinha X de ouro, e o banco emitia uma nota com o brasão do banco cunhada, dizendo que você tinha X de ouro. Você viajava para o outro lado da Europa, ia a um banco e retirava esse X de ouro. Com o tempo, os burgueses simplesmente não retiravam mais esse ouro e faziam troca dessas grandes notas por outras mercadorias e por outras notas, fazendo com que o dinheiro passasse a ser essas notas, evoluindo-se então para que nós temos hoje isso. Ou seja, o dinheiro é uma garantia que a gente tem no banco central, uma quantidade de ouro. Essa relação entre dinheiro e ouro é chamada lastro. Isso nós conversaremos mais para frente e eu explicarei melhor em outro vídeo. Mas o que eu quero dizer agora é que com essa evolução de ouro para papel, houve-se então vários tipos de moedas correntes. Cada país do mundo tinha sua própria moeda. Isso gerou um grande problema quando os países começaram a fazer comércio entre si. Pois, por exemplo, o Brasil tinha que ter em sua reserva moedas americanas, dólar, moedas alemãs, marco, moedas argentinas, o peso, e por assim vai, para poder fazer o comércio. Pois não havia uma moeda padrão, uma moeda que você poderia trocar por qualquer outra. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, vários países sentaram à mesa para discutir o futuro econômico do mundo. Essa reunião foi feita em Bretton Woods, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. E uma das coisas discutidas nessa pauta foi que o dólar passasse então a ser um commodity comercializado na bolsa como qualquer outro e passasse a ser então a moeda de troca para tudo. Enfim, os Estados Unidos então teriam uma maquininha de imprimir ouro, já que dinheiro é ouro, dólar é dinheiro, dinheiro é ouro. Para poder evitar este bug no sistema, os países concordantes deixaram uma condição: para cada 35 dólares impresso pelos Estados Unidos, ele deveria guardar
uma onça de ouro como reserva. Assim, então, evitando dos Estados Unidos imprimir dólar e simplesmente derrubar a economia mundial. Como acordado, cada 35 dólares que você tivesse, você poderia ir nos Estados Unidos e trocar isso a troco de uma onça de ouro. Só que não. Os Estados Unidos, com grandes gastos na década de 70, principalmente com a crise no petróleo e com a guerra do Vietnã, simplesmente quebrou esse acordo de cavalheiro e começou a imprimir dólar a grande quantidade. Os países do mundo desconfiados pediram então o famoso redeem, ou seja, pediu os dólares que eles tinham em reserva a troco de ouro, pois ouro sempre vai valer ouro e dólar varia com a cotação no mercado. O primeiro país a fazer isso foi a França, em 70, pedindo então seu ouro de volta. Os Estados Unidos obviamente não conseguiria fazer isso de volta, pois já havia imprimido muito dólar para poder suprir suas finanças. Em 71, então, Nixon vai ao ar e fala para o mundo inteiro que não irá mais respeitar o acordo do lastro dólar-ouro, deixando assim o mundo inteiro perplexo e puto da vida com os Estados Unidos. Enfim, já que os Estados Unidos não tinham mais o lastro, o dólar iria variar com a oferta e a procura. Imprimindo grande quantidade de dólar, obviamente o dólar ia cair. A maquininha dos Estados Unidos de fazer ouro, com dólar baixo, vira maquininha de fazer bosta. Então os Estados Unidos tinham que criar uma forma de fazer com que o dólar subisse. A solução criada pelos Estados Unidos foi bem simples e genial. Os Estados Unidos, em troca de apoio militar, convenceu os países do Oriente Médio a vender petróleo apenas por dólar, fazendo com que os países consumidores de petróleo fossem impedidos de comprar diretamente o petróleo com suas moedas. Ou seja, esses países voltaram a comprar dólar para poder comprar petróleo. E uma forma de conseguir dólar era exportando para os Estados Unidos. Os Estados Unidos passou a importar tudo o que precisava para que esses países consumidores tivessem dólar para comprar petróleo dos países produtores de petróleo. Os Estados Unidos simplesmente voltou a ter um dólar forte, e um dólar forte voltou a maquininha de fazer ouro. Com essa maquininha de fazer ouro, os Estados Unidos então conseguiu ganhar a Guerra Fria. Com essa manobra, a maior manobra política econômica já feita na história da humanidade, os Estados Unidos então criou o termo petrodólar. O petrodólar era o dólar que esses países consumidores de petróleo compravam dos Estados Unidos através de bens materiais e títulos para conseguir comprar petróleo dos países exportadores de petróleo. Com essa manobra, os Estados Unidos conseguiu passar qualquer outro país de forma econômica, política e principalmente armamentista, chegando no final da década de 70 a investir simplesmente mais que o dobro do que o mundo inteiro. Se o mundo investisse $1 bilhão em armas, os Estados Unidos investia 2 bilhões. E este mundo, grande parte, era formado pela União Soviética. Ou seja, os Estados Unidos venceu a Guerra Fria simplesmente criando o petrodólar. E muita gente acha que a Guerra Fria perdeu porque o comunismo ia ser sustentável. Assim como tem muita gente que acha que o Fluminense vai jogar a Série B. São mentiras que a gente escuta e finge que acredita. Enfim, com o fim da União Soviética e o dólar em alta, nós chegaríamos ao mundo perfeito. Não haveria mais guerra e os Estados Unidos ficaria feliz sem procurar guerra com os outros e ficaria lá comendo McDonald's, bonitinho, e a gente viveria feliz para sempre. Só que não. No início do século XXI, essa parada começou a dar ruim de novo. Em 2000, foi criada então a União Europeia e uma moeda unificada forte para essa união. Os países que adotaram essa união gradativamente também aceitaram o euro como moeda. França, Espanha, Itália, até própria Alemanha. Enfim, com essa moeda forte, os países então do Oriente Médio, já com a situação política estabilizada, muitos deles governados por ditadores, não precisando assim da proteção dos Estados Unidos, mas resolveram então cogitar a vender os barris de petróleo por euro. Os países europeus, é claro, aceitaram essa ideia, pois já estavam putos com os Estados Unidos com esse esquema do petrodólar. Em 2000, o Iraque foi o primeiro país a aceitar barris de petróleo comprados por euro, estragando então o esquema do petrodólar norte-americano.
Em 2003, logo 2, 3 anos após essa manobra, o Cruzeiro foi campeão brasileiro. Mas isso não tem nada a ver com esse vídeo. O que tem a ver é que os Estados Unidos invadiu o Iraque, fudeu a porra toda lá e voltou de novo o dólar sendo a única forma de comprar barris de petróleo do Iraque. A invasão do Iraque gerou uma reação em cadeia. Basta a gente observar os eventos ocorridos nos últimos anos. Líbia, Síria, Irã, Egito, Iraque, Afeganistão, todos esses países sofreram conflitos. A parada deu ruim quando os Estados Unidos ameaçou invadir o Irã. O Irã, como grande aliado da China e da Rússia, viu-se então numa situação diplomática muito delicada. Esses países, China e Rússia, avisaram os Estados Unidos que, se caso houvesse uma invasão, os dois interviriam a favor do Irã, colocando assim o mundo à beira de uma terceira guerra mundial. Mas uma pergunta importante é por que os Estados Unidos faz tanta guerra e tenta intervir tanto nesses países produtores de petróleo? A resposta a gente já sabe: petrodólar. Os países têm que continuar vendendo seus barris de petróleo por dólar, senão o dólar vale pouco. Mas o dólar valer pouco é tão importante assim? O dólar valer muito, na verdade, é tão importante assim? Para entender a importância do valor do dólar, é necessário entender a quem esse dólar interessa. Pois podemos observar que desde a criação do petrodólar, vários presidentes já saíram do poder. E os mesmos presidentes tomam as mesmas medidas para proteger o valor do dólar. Ou seja, quem comanda a impressão e o valor do dólar e quem se preocupa realmente com isso não são os presidentes, tampouco os senadores, tampouco o povo americano. Isso porque o Banco Central norte-americano, que imprime e que controla o ouro e o dólar americano, é controlado por uma entidade privada, ou por várias delas. E o dono dessas entidades privadas são os maiores banqueiros do mundo. Ou seja, se o dólar que eles têm estocado valer pouco, eles têm pouco dinheiro estocado. Ou seja, eles fazem de tudo para que o dólar valha muito, mesmo que isso custe milhares e milhares de vidas. É uma coisa ridícula pensar que você está matando muita gente simplesmente para manter o seu dinheiro valendo muito. Mas é isso que acontece. É como se o mundo fosse controlado por um monte de criança mimada que, quando vê perdendo o jogo, simplesmente joga o tabuleiro no chão e fala que ganhou. Ou seja, todo esse sistema de petrodólar e de guerras dos Estados Unidos é causado simplesmente por um grupo de banqueiros ultramilionários que querem manter a sua fortuna.